Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e amanhã, dia 12 de dezembro, temos eleições no Santos. Elegeremos um presidente para comandar o clube nos próximos 3 anos e assim a gente espera, ao menos, que não passamos por mais um processo de impeachment. A gente quer que quem seja eleito no dia 12, no sábado, fique por 3 anos e fazendo um ótimo trabalho. A gente vai depositar nossas esperanças em um desses 6 nomes e que ele seja totalmente capaz de fazer isso. Bom, mas eu prometi falar em quem eu ia votar. Inclusive, claro, você provavelmente pode até pular essa parte e por um minuto, né, em que eu falo em quem eu voto, mas eu peço que não, ou pelo menos que volte depois para entender os motivos. Não adianta simplesmente falar o nome, eu preciso explicar os motivos. Antes disso, eu queria falar sobre como a gente, aqui no Ouvinte Santos, eu digo isso pela reação dos membros que têm mais acesso, né, conversam comigo, pela reação do pessoal nas redes sociais, Twitter, Instagram, quando não está desativado, o pessoal que me manda mensagem. Eu acho que a reação foi muito boa sobre a maneira em que o Ouvinte Santos cobriu as eleições. Eu entrevistei, fiz um vídeo para cada presidente, entrevistando cada um deles, no mesmo limite de tempo, entre 30 e 40 minutos, tentando abordar as mesmas questões, os mesmos tópicos. Alguns a gente foi um pouco além, outros acabaram não conseguindo falar de todos os tópicos pela questão do tempo. Mas é tipo um debate eleitoral, todo mundo tem um tempo de resposta e a gente vai caminhando dentro desse tempo para os assuntos que surgirem, que se tornarem mais importantes do papo. Eu realmente, assim, eu juro, teve um comentário negativo sobre esses vídeos. Dos 6 tem um comentário negativo que foi, na minha visão, injusto, porque o comentário era que eu não fiz jornalismo em uma das entrevistas e eu acho que não. Acho que a receptividade que eu senti em todos os vídeos foi diferente. Eu acho que eu consegui, dentro do jornalismo, dar o mesmo espaço a todos e é isso que eu queria, dar o mesmo espaço a todos para que todos nesse meu canalzinho aqui pudessem falar, se assim eles se sentissem importantes. Os 6 toparam e eu fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz de não ter dado espaço a pré-candidatos. Eu acho que a hora certa foi agora, mais perto da eleição, até para você que por um acaso, eu conheço gente que só assistiu aqui, que falou para mim, eu só assisti os candidatos aqui do Ouvinte Santos, pudessem decidir mais perto da eleição, não ficassem com a cabeça tão embaralhada de tanta gente que foi pré-candidata e no final das contas não foi candidato, não é mesmo? Enfim, eu até falei canalzinho porque eu acho que o meu voto é irrelevante. Que é um voto no meio dos tantos mil que teremos amanhã, um recorde, né, de eleitores, de sócios que vão votar, graças à eleição virtual, graças ao voto à distância, que é o que eu faria. Eu não vou até Santos votar, vou votar na minha casa em São Paulo. E tanta gente por todo o Brasil vai fazer isso também. Então, assim, é um recorde de candidatos, um recorde de votantes. É muito importante essa eleição. É clichê falar, a mais importante eleição da história desse clube. É que dessa vez talvez seja pelo número recorde de candidatos, pelo número recorde de sócios, pela desastrosa gestão anterior. Então, assim, a gente está em crise, né? E o cara que entrar vai precisar salvar. Pois bem, amigos próximos até falaram para não declarar o voto, mas eu vou, pelos mesmos motivos, declarar. Por quê? Porque se alguém se sentir incomodado ou quiser me atacar, que seja, vai atacar de qualquer jeito. A internet me ensinou isso. Se eu não declarar meu voto e elogiar num vídeo futuro o presidente eleito, vão me acusar de ter votado nele. Se eu não declarar meu voto e eu criticar num vídeo futuro o presidente eleito, vão falar que eu estou criticando porque não votei nele. Então é melhor que eu fale quem foi e pelo menos tente diminuir esses ataques gratuitos, digamos assim. Até porque diminuir, não impedir. Porque se eu declarar o voto e o cara for eleito, vão falar, se eu por um acaso elogiar, elogiando porque votou nele. Se o cara que eu votar não for eleito e eu criticar o cara que for eleito, vão falar, tá criticando porque você não votou nele. Vão dar uma desculpa de qualquer jeito. Aqui, cara, eu posso garantir, é a maior neutralidade e imparcialidade possível. Tem vídeos elogiando atos do Pérez, tem vídeos e muitos criticando atos do Pérez, e eu não votei no Pérez. E eu vou manter essa linha editorial que conquistou, graças a Deus, a todos os pensamentos positivos que eu tive do minuto que eu lancei um vídeo aleatório na internet, esse público, cara. A gente chegou nessa semana a 60 mil inscritos, é um negócio de doido. Eu pensei que ia ter 100 pessoas, tem 60 mil inscritos. Tantos e tantos membros, cara. O pessoal que me ajuda a continuar produzindo, ganha um material extra, é uma loucura. Loucura no bom sentido, sabe? Eu não esperava passar por isso. Mas vamos lá. Independentemente de ataques, não ataques, eu sei que tem muita gente do meu lado e
eu me coloco primeiro à disposição de todos os candidatos. E eu falei isso para eles. Eu entrevistei no vídeo, né, no StreamYard, que é o programa que eu uso, só tinha eu e o candidato, não tinha assessor do candidato, não tinha mais ninguém, eu e o candidato. E fora do ar, antes ou depois de eu apertar o botão de gravar ou de parar a gravação, eu conversei com todos. Todos até perguntaram em quem eu ia votar. Eu falei, eu realmente não sei, eu preciso falar com vocês antes. E eu decidi só depois de todas as entrevistas gravadas. E eu me coloquei à disposição de todos, e se por um acaso eu esqueci de falar isso para um deles, eu estou à disposição de todos para ajudar o clube no que for possível, né? Dentro do jornalismo, eu continuo sendo jornalista, pelo amor de Deus, e jornalismo dá uma seriedade, dá umas obrigações morais à pessoa. Mas estão aí, cara, o mundo hoje é internet, né? O Santos precisa se modernizar, estar mais presente na internet de várias maneiras. Então eu e outros caras e mulheres que fazem canais no YouTube, por exemplo, e outras redes sociais, a gente está sempre disposto a ajudar, independentemente se eu votei, se eu não votei, das ideias serem as que eu apoio, das ideias não serem as que eu apoio. Estou à disposição de todos. Todos foram extremamente educados comigo. Todos os 6 candidatos, Daniel Cury, Rodrigo Marino, Milton Teixeira, Ricardo Agostinho, Andrés Rueda e Fernando Silva, foram extremamente educados comigo. Então eu não tenho um A para falar de nenhum. Todos têm propostas, muitas são diferentes, todos foram educados comigo. Eu agradeço o espaço, espero que todos vocês tenham gostado. Não só os presidentes, mas também os inscritos no canal. Tá bem? Desde o segundo em que eu acabei de gravar as entrevistas, eu fiquei com 3 chapas na cabeça. As 3 que mais se identificam comigo, principalmente na questão de futebol, são a chapa 1 do Fernando Silva, a chapa 3 do Ricardo Agostinho e a chapa 4 do Andrés Rueda. As outras 3 não é que eu não me identifico com tudo, não, tem pontos positivos. Sejam ideias, principalmente as ideias financeiras, que eu acho que os 6 apresentam condições de não resolver, porque resolver eu acho impossível, inclusive, mas de amenizar a situação financeira do Santos. Acho que os 6 têm capacidade e vontade de controlar o caos financeiro que é o Santos hoje nos próximos 3 anos. E aí, a partir desse momento, como a questão financeira para mim ficou bastante igual, parelha, eu passei para algo que eu gosto e que eu faço aqui no canal, que é falar de futebol. E eu acho que as ideias de futebol, as ideias não só de campo, mas de base, de futebol feminino, de gestão do futebol, as 3 chapas que eu mais identifiquei ao final foram a 1, a 3 e a 4. Então, eu decidi isso na quinta-feira, eu estou gravando obviamente na sexta. Eu passei a sexta de trabalho tentando decidir entre essas 3. E aí eu tive que ir lá, né? Tentando entender as ideias, as pessoas envolvidas, as pessoas na chapa do comitê de gestão, no conselho, o que eles me falaram. E eu repito, eu estou à disposição de todos, o que eu votar e os que eu não votar, para ajudar. Por quê? Porque eu acho que os 6 têm, mas entre esses 3, nas ideias de futebol, que tem mais ideias que parecem comigo, não que as outras sejam erradas, apenas ideias que eu tenho. Eles 3, eles têm ideias parecidas, e uma ideia que um tem, o outro não tem, podem se juntar. E por favor, façam essa união. Quem tiver eleito, abra essa possibilidade de união. No final das contas, pensando no geral, somando tudo, aí eu fiquei em dúvida entre 2. Eu já votei em Andrés Rueda em 2017, ele sabe disso, eu falei para ele, vocês sabem, já falei aqui várias vezes. E se ele for eleito, eu vou torcer muito para ele. Só que eu temo essa questão da união. E ele me explicou a questão da união, ele me deu ótimas justificativas, ótimos motivos. Mas o meu temor não acabou, porque eu tenho muito medo de que aconteça mais um processo de impeachment, mais um processo de pessoas dentro da mesma chapa brigando. Por temer isso, eu acabei deixando minha decisão para chapa 1 ou chapa 3. E no final das contas, eu vou votar na chapa 1 em Fernando Silva. Por quê? Confio no 6 para fazer um grande trabalho. Confio no 6. Eu acho que na soma de todos os motivos, do financeiro ao último ponto de base, as ideias do Fernando me convencem mais. Ao mesmo tempo que as do Rueda me convenceram em 2017 e seguem convencendo. E como o Agostinho, eu acho que é um cara que pinta como um nome fortíssimo para 2022 que temos eleições, 2023 que temos eleições, 1, 2, 3, 2023 temos eleições, eu sou péssimo em matemática. Eu acho, como alguém que acompanha o Santos como sócio desde 2010, que as ideias que melhor funcionaram nessa última década foram as ideias de 2010 e 11, e o Fernando tem total relação com aquilo. Eu acho que ele não só tem aquelas ideias, como ele conseguiu se modernizar, pelo menos o que mostrou durante a campanha.
O Ricardo Agostinho tem as ideias modernas também, mostrou durante a campanha. Eu acho apenas que é a vez, né, pelo menos raciocinei nessa sexta-feira, do Fernando tentar colocar isso em prática e o Agostinho ajudar o Fernando e o Rueda ajudar o Fernando e o Marino, o Milton e o Cury ajudarem o Fernando. Tal como o Fernando tem que ajudar o Agostinho, o Cury, o Milton, o Marino ou o Rueda se eles ganharem. É isso que eu peço, ajuda. Eu vou depositar o voto na chapa 1, já pensando em 2023, por exemplo. Em Rueda, Agostinho, nomes fortes de novo, por exemplo. Os outros vão ter bastante votos e talvez ganhem, mas se não ganharem, com certeza já terão os nomes consolidados, né? Isso que importa. E hoje eu vou votar, hoje não, sábado eu vou votar no Fernando, como eu poderia votar no Agostinho, no Rueda e como no futuro eu posso votar no Marino, no Cury, no Milton ou em outro nome que surgir. Não em mim, que eu não pretendo ser presidente de nada, obviamente. Só por uma piada para tentar quebrar o climão desse vídeo que não é fácil de fazer. Tá bom, eu tô aqui sempre disposto a conversar com todos os candidatos, converso no futuro se eles quiserem, eles estarão dentro do Santos, se não no Santos, envolvidos com a relação Santos Futebol Clube no geral, com a instituição Santos Futebol Clube no geral. Eu acho que a junção de trabalho futebolístico e ideias modernas dentro das propostas, eu apresentei todas as propostas aqui, não preciso ficar repetindo todas, até porque senão esse vídeo vai ter 2 horas. Eu acho que a soma de tudo hoje me dá o voto na chapa 1. Que eu não me arrependa e que quem entrar, seja ele ou outro, faça o melhor trabalho possível. Tá bem? Espero que ninguém se ofenda com isso e que todos se unam pelo melhor do Santos nos próximos 3 anos, tá bem? Beijos.